Avaliado pelas mais importantes cortes superiores brasileiras, o caso de Cláudia Oeri, contadora brasileira extraditada para os Estados Unidos nesta quarta-feira, será analisado agora pela Corte Internacional de Direitos Humanos a depender de sua defesa. Em entrevista à Notícias Brasil por telefone, Adilson Macabu, advogado de Cláudia, classificou as ações do Ministério da Justiça, MJ, e do Supremo Tribunal Federal, STF, no caso como um desrespeito aos direitos fundamentais previstos na Constituição e ao princípio de soberania. Cláudia é acusada de assassinar, em 2007, o então marido piloto da Força Aérea Americana Cal Oeri. Vou levar este caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Não estou dizendo que ela é inocente ou que não deva ser condenada. Mas as pessoas, quem quer que elas sejam, devem ser processadas de acordo com a Constituição de seus países, argumenta Macabu. O advogado questiona uma decisão da primeira turma do STF em 2016, determinando a perda da nacionalidade brasileira por Cláudia, e que abriu caminho para que a mesma turma de ministros definisse sua extradição um ano depois. A decisão acabou cumprida nesta quarta-feira, quando a contadora foi levada do Brasil em um voo de agentes da Interpol para uma prisão em Ohio, onde o crime aconteceu. Cláudia se naturalizou americana em 1999. Mas a perda de nacionalidade brasileira de Cláudia só foi oficializada em 2013, em publicação no Diário Oficial da União e assinado pelo então ministro José Eduardo Cardoso. Em nota a Notícias Brasil, o Ministério da Justiça afirmou que declarou a perda da nacionalidade de Cláudia Oeri, uma vez que o artigo 12, parágrafo 4º, da Constituição Federal prevê como regra essa medida no caso de aquisição de outra nacionalidade. O Supremo Tribunal Federal analisou com profundidade a questão, confirmando a perda da nacionalidade. A defesa da contadora entrou com um mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça, STJ, contra a decisão administrativa da pasta. Uma liminar chegou a favorecer a defesa, mas Rodrigo Janot, então Procurador-Geral da República, advogou que o caso fosse avaliado pelo STF, defendendo ser deste tribunal a competência para avaliar questões relacionadas a extradições. Assim foi feito. O que estava no STJ era um ato contra um ministro de Estado. A competência originária para o julgamento deste tipo de matéria, segundo o artigo 105 da Constituição, é do STJ, e não do STF, defende Macabu. Ele atribui a decisão no caso de Cláudia à pressão americana no assunto. Cal Oeri era considerado um herói nacional por sua atuação na guerra do Afeganistão e do Iraque. O Brasil não pode se sujeitar desta forma à pressão política de qualquer país do mundo, principalmente em matéria constitucional. O caso de Cláudia também vem colocando em questão outro artigo constitucional, que prevê a perda da nacionalidade brasileira quando outra é adquirida, com algumas exceções, notadamente, quando há a imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Na avaliação do STF, por deter o Green Card, licença permanente para viver e trabalhar nos EUA, Cláudia já tinha adquirido o exercício de direitos civis, mas, mesmo assim, abriu mão da nacionalidade brasileira e optou por concluir o processo de obtenção dos documentos americanos. Assim, as exceções previstas não se aplicariam mais a Cláudia na manutenção da nacionalidade brasileira. Mas a defesa argumenta que o Green Card não dava à brasileira direitos plenos nos EUA. O cargo de contador nos Estados Unidos tem fé pública, só podendo ser exercido por um americano, afirma Macabu. O advogado defende ainda que Cláudia é brasileira nata, o que segundo outro artigo constitucional impediria uma extradição, e que o seu processo deveria ser julgado no Brasil. A Cláudia não chegou a ser julgada. Isto feriu o direito internacional e, o mais importante, o princípio de soberania. Enquanto isso, temos o caso do Cesare Battisti, que foi condenado na Itália por 4 assassinatos e continua no Brasil, aponta Macabu. No STF, a decisão pela extradição na primeira turma, em 2017,
teve os votos favoráveis dos ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Rosa Weber e Alexandre de Moraes, e apenas um voto contrário, o de Marco Aurélio Melo. Os ministros aceitaram a saída dela do país desde que ela não seja punida com pena capital ou prisão perpétua, previstas no Código Penal de Ohio. Makabu reclama também da gestão do caso em episódios mais recentes, como, nesta semana, com a não publicação da extradição com o nome da cliente e de seus advogados no Diário Oficial, e na saída de Claudia do país no calar da noite, em meio ao recesso do judiciário. Ela saiu em um avião fretado, cheio de agentes americanos, sem a mínima formalidade, diz. Para Makabu, a ida de Claudia para os Estados Unidos não encerra o caso no Brasil. A defesa tem em aberto um mandado de segurança no STJ que teve liminar desfavorável na segunda-feira e uma ação rescisória no STF.